Parte 3, capítulo 4. Comprei um vestido preto na Union Square e 4 dúzias de íris roxas de um balde na Market Street. O vestido preto disfarçava minha barriga, o que reduziria o número de mãos atrevidas. As íris seriam meus cartões de visita. Recortei papel cor de alfazema em retângulos e fiz um furo em cada um deles. De um lado, escrevi a palavra mensagem em uma caligrafia rebuscada, inspirada na de Elizabeth. Do outro, Victoria Jones, florista, com minha própria letra, incluí o telefone de Natália. Havia apenas um obstáculo, que acabou se revelando mais complicado do que eu imaginava. Ainda tinha o cartão de compras em atacado de Renata, mas não poderia comprar minhas flores no mercado. Grant ia para lá todos os dias, exceto aos domingos. Eu não poderia comprar flores no domingo para um casamento no sábado seguinte. Havia planejado ir de carro até o mercado atacadista mais próximo, em San José ou Santa Rosa. Mas quando comecei a procurar, descobri que não havia mais nenhum em todo o norte da Califórnia. Floristas viajavam centenas de quilômetros no meio da noite para comprar flores em São Francisco. Cogitei comprar as flores no varejo, mas, depois de calcular os custos, percebi que não teria lucro dessa forma. Talvez até perdesse dinheiro. Então, na sexta-feira anterior ao casamento, fui de carro até a Gathering House, subi as escadas de cimento e bati na porta pesada. Uma garota magra de cabelos loiros, quase brancos, me deixou entrar. "Alguém aqui precisa de trabalho?" perguntei. A loira desceu o corredor e não voltou. Um grupo de garotas no sofá me encarava com expressões desconfiadas. "Eu morei aqui", falei. "Agora sou florista. Tenho um casamento amanhã e preciso de ajuda para comprar as flores." Algumas das garotas levantaram e cruzaram a sala para se juntarem a mim à mesa de jantar. A título de entrevista, fiz 3 perguntas às garotas, escutando suas respostas, uma de cada vez. Diante da primeira, "Você tem um despertador?" Todas fizeram que sim com a cabeça muito sérias. A segunda, "Você sabe chegar à Rua 6 com a Brennan de ônibus?" Eliminou uma ruivinha baixinha e gorducha que estava sentada à ponta da mesa. Ela disse que não andava de ônibus de jeito nenhum. Eu a despachei com um peteleco no ar. Perguntei às 2 meninas restantes para que elas precisavam do dinheiro. A primeira, uma latino-americana chamada Lilia, desfiou uma longa lista de desejos, alguns essenciais, outros supérfluos. Seus marcadores de texto estavam secando. O hidratante estava acabando e ela não tinha nenhum sapato que combinasse com a roupa que seu namorado lhe dera de presente. A última coisa a mencionar foi o aluguel, como se só depois tivesse se lembrado dele. Gostei do nome dela, mas não de suas respostas. Eu não conseguia ver os olhos da última garota por baixo de sua franja comprida. Quando ela a tirava de cima do rosto, deixava a mão na testa. Mas sua resposta foi simples e exatamente a que eu queria ouvir. Se não pagasse o aluguel, seria despejada. Sua voz se embargou ao dizer isso e ela tentou esconder o rosto no suéter de tricô, até que apenas seu nariz ficasse visível acima da gola rolê. Eu precisava de alguém desesperado o suficiente para ouvir o despertador às 3:30 da manhã e realmente sair da cama. Aquela garota não me decepcionaria. Eu lhe disse para me encontrar no ponto de ônibus da Brennan, a 1 quarteirão do mercado de flores, às 5 da manhã do dia seguinte.
Ela se atrasou, não a ponto de eu não conseguir terminar os arranjos a tempo, mas o bastante para me deixar aflita. Eu não tinha um plano B e preferiria deixar Bethany esperando no altar sem um buquê do que correr o risco de encontrar Grant. Todas as vezes que eu pensava nele, meu corpo doía e o bebê se agitava. Mas a garota chegou, correndo e sem fôlego, 15 minutos depois da hora combinada. Ela havia dormido no ônibus e perdido o ponto, mas trabalharia rápido para compensar. Eu lhe entreguei meu cartão de compras em atacado, um maço de notas e uma lista de flores. Enquanto a garota estava lá dentro, eu patrulhava o lado de fora do galpão, com medo de que ela tentasse fugir com o dinheiro. Estava preocupada com as várias saídas de emergência e esperava que tivessem alarmes. Porém, meia hora depois, ela apareceu com os braços cheios de flores. Entregou-as para mim, junto com o troco, e então voltou ao mercado para buscar a segunda metade. Quando voltou, nós duas guardamos as flores no meu carro e seguimos de volta para Protero Hill em silêncio. Eu havia coberto o chão do andar de baixo com um plástico grosso. Natália tinha dito que eu poderia fazer o que quisesse ali durante o dia, desde que não atrapalhasse os ensaios de sua banda à noite. Os vasos que tinha comprado em uma promoção estavam alinhados no centro da sala, já cheios d'água, com um rolo de fita e alfinetes ao lado. Começamos a trabalhar sentadas no chão. Enquanto a menina observava, eu lhe ensinei a tirar os espinhos das rosas, a aparar folhas e a cortar os caules na diagonal. Ela preparou as flores enquanto eu fazia os arranjos. Trabalhamos até eu começar a sentir cãibras nas pernas, meu corpo pesado sobre o chão. Fui ao andar de cima para me alongar e buscar as acácias e madressilvas que tinha colhido. Eu as guardara na prateleira do meio da geladeira, perto de uma embalagem de rolinhos de canela e de um galão de leite. Juntei tudo e levei para o andar de baixo, estendendo a caixa de doce para a garota. Obrigada, disse ela, pegando 2 rolinhos. Meu nome é Marlena, caso você tenha esquecido. Eu havia me esquecido. Marlena tinha pouca coisa de memorável. Tudo nela era comum e até isso era escondido por seus cabelos longos e suas roupas folgadas. Ela balançou a cabeça e soprou com força para cima, fazendo sua franja se dividir e se assentar dos lados de seus olhos. Seu rosto, que eu finalmente conseguia enxergar, era redondo, com a pele lisa e sem marcas. Usava um blusão de lã imenso que ia quase até seus joelhos e a deixava parecida com uma criança que tivesse se perdido dos pais. Quando terminou de comer, sua franja voltou a cair sobre o rosto. Ela não a afastou. O meu é Vitória, falei. Entreguei-lhe uma íris alta de um vaso ao lado da mesa. Ela leu o cartão. Você tem sorte, falou. É uma empresária com um bebê a caminho. Duvido que muitas de nós consigamos ter tanto sucesso quanto você. Não lhe contei sobre os meses que havia passado na McKinley Square, ou sobre o pavor que sentia todas as vezes que me lembrava de que a massa inquieta crescendo dentro de mim se tornaria uma criança, um ser vivo que gritaria e sentiria fome. Algumas vão ter, outras não, falei. É sempre a mesma história. Acabei de comer meu rolinho de canela e voltei a trabalhar. Horas se passaram e de vez em quando Marlena fazia uma pergunta ou elogiava meus arranjos, mas eu trabalhava em silêncio ao seu lado. Minha mente estava repleta de lembranças de Renata.
da minha primeira manhã com ela no mercado de flores, aprendendo a fazer as compras e de como, mais tarde naquele mesmo dia, sentada à sua mesa longa, ela aprovava cada buquê que eu montava com um aceno de cabeça. Quando terminamos, Marlena me ajudou a colocar as flores no carro e peguei meu dinheiro. De quanto você precisa? Perguntei. Marlene estava preparada para aquela pergunta. $60, respondeu, para pagar o aluguel no dia 1º. Então poderei ficar mais um mês. Eu contei 3 notas de 20 e, depois de hesitar um pouco, lhe dei uma quarta. Tome 80, falei. Ligue para o telefone que está no cartão todas as segundas-feiras. Eu lhe direi quando tiver mais trabalho. Obrigada, disse ela. Eu poderia ter levado Marlena em casa. Afinal, o casamento ficava a poucos quarteirões da Gathering House, mas estava cansada de companhia. Esperei que ela dobrasse a esquina antes de entrar no carro e seguir até a praia. O casamento foi perfeito. As rosas não se desmancharam. As madressilvas ondularam ao vento, mas não se enroscaram. Depois da cerimônia, parei na entrada do estacionamento e entreguei uma íris para cada convidado. Ninguém tocou minha barriga. Não fui à festa. Não tinha contado a Natália sobre meu negócio, então raramente saía de casa e sempre atendia o telefone. Mensagem, falava, num tom que era uma mistura de pergunta e afirmação. Os amigos de Natália lhe deixavam recados e eu colava bilhetes na porta de seu quarto. Os clientes se apresentavam, explicavam seus eventos e eu fazia uma série de perguntas para identificar seus desejos ou os convidava a irem até o escritório no andar de baixo para uma consulta. Os amigos de Bethany tinham dinheiro e nenhum deles jamais perguntou o preço de uma flor. Eu cobrava mais quando precisava de dinheiro e menos quando o negócio começou a prosperar. Enquanto esperava o telefone tocar e minha agenda ficar cheia, fiz mais 2 pares de caixas. Não gostava da ideia de estranhos sentando-se à mesa e remexendo em minha caixa azul. Além disso, precisava de uma versão organizada por flores como a de Grant. Peguei os negativos que havia guardado e revelei novas fotografias, montando-as em cartolina branca e guardando-as em caixas de sapato que catava no lixo. Deixei um jogo sobre a mesa do andar de baixo e dei o outro para Marlena, pedindo que ela memorizasse cada cartão. Levei a caixa azul de volta para o meu quarto, mantendo-a em segurança atrás da fileira de cadeados. Fui chamada para fazer um chá de bebê em Los Altos Hills, um aniversário de 1 ano num flat na California Avenue, em um chá de panela no Marina District, bem em frente ao meu restaurante favorito. Depois, tive 3 festas de fim de ano e uma de ano novo na casa de Bethany e Ray. Aonde quer que fosse, eu levava um balde de íris com meu cartão anexado. Em janeiro, Marlena já havia ganhado dinheiro suficiente para o depósito de garantia de seu aluguel e eu tinha 16 casamentos agendados para o verão. Não aceitei nenhum serviço para o mês de março e meus compromissos para fevereiro estavam me deixando nervosa. Havia 4 galões de plástico com dictamos brancos nos cantos do meu quarto azul. Nascimento. Sem luz, as plantas jamais floresceriam. Eu mantinha a luz apagada e tentava adiar o inevitável. Mas, apesar do meu pavor, o bebê continuava a crescer dentro de mim. No final de janeiro, minha barriga estava tão grande que precisei empurrar o banco do carro o mais para trás possível. Mesmo assim, ela ficava a poucos centímetros do volante. Quando o bebê esticava um cotovelo ou um pé, parecia que estava tentando assumir a direção do carro.
Eu usava roupas masculinas, camisas e blusões grandes e longos demais, e calças de elástico bem abaixo da barriga. De vez em quando passava por gorda, mas durante quase todo o tempo ainda era alvo de mãos curiosas. No último mês de gestação, encontrei meus clientes o mínimo possível e entregava as flores bem antes de os convidados chegarem, deixando os baldes de íris para trás. Minha aparência, cada vez mais largada, destoava das mulheres bem vestidas, e eu percebia, por mais que elas fingissem o contrário, que isso as deixava desconfortáveis. Mamãe Ruby começou a aparecer com frequência, sem se esforçar muito para inventar desculpas. Natália parecia magra, disse-me da primeira vez, então preparou uma receita de tofu ao forno. Nem Natália, que não estava nada magra, nem eu comemos. Tofu era uma das poucas comidas que eu não conseguia engolir. Quando Natália viajou em sua primeira turnê de um mês, sua banda havia conquistado um leque mais amplo de fãs. Joguei fora a comida junto com a travessa de vidro pesada. Sozinha no apartamento, passei a espiar pela janela antes de sair. E se mamãe Ruby estivesse na calçada, voltava para o quarto azul e trancava todos os 6 cadeados. Eu sabia que Renata havia contado à mãe sobre minha gravidez. Natália jamais a teria convidado tantas vezes à sua casa, e Renata, apesar de ter me despedido, se importava com meu bem-estar, como inexplicavelmente havia se importado desde que nos conhecêramos. De manhã bem cedo, enquanto fazia arranjos no andar de baixo, eu a via passar em sua caminhonete a caminho da loja. Nossos olhares se cruzavam e ela acenava. Às vezes eu acenava de volta, mas nunca parava e eu nunca me levantava. Preparando-me para a chegada do bebê, eu havia feito um enxoval mínimo com o que era indispensável para recém-nascidos. Cobertores, uma mamadeira, leite em pó, pijamas e um gorro. Não conseguia pensar em mais nada. Mergulhada em um verdadeiro torpor, comprei tudo isso sem a menor expectativa ou ansiedade. Não estava com medo do parto. Mulheres davam à luz desde o começo dos tempos. Mães morriam, bebês morriam. Mães sobreviviam, bebês sobreviviam. Mães criavam seus filhos ou os abandonavam. Meninos ou meninas, saudáveis ou deficientes. Eu pensava em todos os resultados possíveis, e nenhum me parecia mais suportável do que os outros. No dia 25 de fevereiro, acordei encharcada e a dor começou logo em seguida. Natália ainda estava em turnê e me senti grata por isso. Tinha imaginado que precisaria morder os travesseiros para abafar os sons do parto, mas não houve necessidade. Era sábado. Os prédios comerciais vizinhos estavam fechados e nosso apartamento estava vazio. Abri a boca ao sentir a primeira contração, e um rosnado grave saiu de algum lugar dentro de mim. Não reconheci minha voz nem a dor intensa em meu corpo. Quando ela passou, fechei os olhos e me imaginei flutuando em um mar azul escuro. Flutuei por 1 minuto, talvez 2, antes de a dor voltar mais forte do que antes. Virando-me de lado, senti as paredes da minha barriga ficarem duras como aço, fechando-se ao redor do bebê e empurrando-o para baixo. O carpete felpudo se soltou em tufos molhados entre os meus dedos, e quando a dor passou, esmurrei punhos furiosos contra as paredes, contra as partes esburacadas. O cheiro dos díctamos brancos e da terra úmida parecia chamar o bebê, e tudo o que eu queria era sair dali. Seria diferente no cimento frio da calçada, pensei, em meio ao tráfego e ao barulho da rua. O bebê entenderia que o mundo não o receberia de braços abertos, que não havia nada de tenro ou convidativo nele. Eu andaria até a Mission Street,
Compraria um donut e o bebê se embriagaria com a cobertura de chocolate e decidiria continuar sem nascer. Sentada em um banco de plástico duro, a dor pararia. Tinha que parar. Arrastando-me para fora do quarto azul, tentei me levantar, mas não consegui. As contrações eram uma força arrebatadora que me puxava para baixo. Engatinhei até o banco alto em frente ao balcão da cozinha e apoiei o pescoço em sua barra de metal baixa. Talvez ele se quebrasse, pensei com algum otimismo. Talvez minha cabeça saísse rolando decepada e tudo aquilo acabasse. Abri a boca e mordi o metal à medida que a contração seguinte tomava conta de mim. Quando a dor passou, tive sede. Deslizando ao longo da parede até o banheiro, debrucei-me sobre a pia, abri a torneira e levei punhados d'água à boca. Não era o suficiente. Abri o chuveiro e entrei na banheira. O fluxo constante enchendo minha boca e descendo pela garganta. Virei-me e deixei a água encharcar minhas roupas e escorrer pelo meu corpo. Fiquei nessa posição, com o topo da cabeça apoiado na parede, sentindo a pressão na base das minhas costas, até a água quente acabar e eu ficar ali tremendo, com as roupas molhadas. Saindo do chuveiro, inclinei-me sobre a pia e comecei a xingar. Minha voz grave e furiosa. Eu odiaria aquela criança por isso. Todas as mães devem desprezar seus filhos em segredo pela dor imperdoável do parto. Naquele momento, compreendi minha própria mãe tão claramente, como se tivéssemos acabado de ser apresentadas. Eu a imaginei saindo às escondidas do hospital, sozinha, com o corpo partido em dois, abandonando seu bebê bem embrulhado, o bebê que havia substituído seu corpo antes perfeito, sua existência livre de dor. A agonia e o sacrifício eram imperdoáveis. Eu não merecia perdão. Olhando-me no espelho, tentei imaginar o rosto da minha mãe. A dor lacinante da contração seguinte me fez dobrar o corpo, pressionando a testa contra a torneira de metal curva. Quando levantei a cabeça e tornei a encarar meu reflexo, não foi o rosto da minha mãe imaginária que vi, mas o de Elizabeth. Seus olhos brilhavam, como costumavam brilhar durante a colheita, selvagens e cheios de expectativa. Eu queria, mais do que tudo, estar com ela. Parte 3, capítulo 5. Gritei por Elizabeth. Minha voz soava nervosa, desesperada, na verdade. Era cedo, mas uma lua prematura se erguia sobre o trailer de Perla, fazendo a estrutura retangular baixa lançar uma sombra escura colina acima, até onde eu estava. Elizabeth respondeu ao meu chamado na mesma hora, virando-se e correndo pela sombra. Ela entrou e saiu da escuridão até chegar à minha frente. O luar iluminava uns poucos cabelos grisalhos em suas têmporas. Nas sombras, seu rosto era um conjunto de ângulos e linhas acentuados por dois olhos redondos e carinhosos. Aqui, falei, meu coração batia audivelmente. Estendi uma única uva, esfreguei-a contra minha blusa úmida e tornei a estendê-la. Elizabeth pegou a uva e olhou para mim. Sua boca se abriu e fechou. Ela mordeu uma vez, mastigou, cuspiu os caroços, engoliu e mordeu de novo. Sua expressão mudou, a tensão se dissipou e o açúcar da fruta pareceu adocicar sua pele. Seu rosto assumiu um tom rosado e viçoso e, sem um só instante de hesitação, ela me tomou em seus braços fortes. Minha grande façanha se espalhou pelo ar à nossa volta até nós duas estarmos envolvidas, protegidas por uma bolha de alegria.
Eu me apertei contra seu corpo, orgulhosa, radiante, passando meus braços em volta de sua cintura, com meus pés imóveis e meu coração disparado. Segurando-me com os braços estendidos, ela fitou meus olhos. Sim, disse ela, finalmente. Já estávamos havia quase uma semana procurando a primeira uva madura da estação. Um aumento repentino na temperatura havia causado um pico tão súbito na doçura dos frutos que era impossível avaliar com precisão as milhares de plantas. Elizabeth começou a me dar ordens freneticamente, como se eu fosse uma extensão de sua língua. Acres permaneceram intocados enquanto nós duas nos separávamos e percorríamos fileira por fileira, chupando o miolo das uvas, mastigando suas cascas e cuspindo as sementes. Elizabeth me deu uma vara pontuda e em cada videira cujo fruto eu provava riscava um O ou um X. Seus símbolos para o sol e sombra, seguidos pela proporção de açúcares e taninos. Comecei pela fileira ao lado da estrada, o 71 por 5. Passei para trás dos trailers X 68 por 13 e então subi a colina sobre a adega O 72 por 6. Elizabeth estava a vários acres de distância, mas de vez em quando voltava para refazer meus passos, provando cada segunda ou terceira fileira e comparando seus resultados às minhas anotações. Ela não precisava ter questionado minha habilidade e agora sabia disso. Beijou minha testa e me inclinei em direção ao seu corpo na ponta dos pés. Pela primeira vez em meses, me sentia querida, amada. Elizabeth se sentou na encosta da colina e me puxou para junto dela. Ficamos ali em silêncio, observando a lua subir no céu. A concentração que a proximidade da colheita exigia de nós havia nos feito relaxar com relação ao alerta de Grant. Não tínhamos tempo para pensar em Catherine e sua ameaça. Agora, cercadas por uvas maduras, com nossas veias pulsando de amor uma pela outra e pelo vinhedo, as palavras dele nos voltaram à mente. Senti uma onda de nervosismo. Você está preocupada? Perguntei. Elizabeth ficou calada, pensativa. Antes de falar, virou-se para afastar minha franja de cima dos meus olhos, acariciando a lateral do meu rosto. Então, fez que sim com a cabeça. Com Catherine, sim, não com o vinhedo. Por quê? Minha irmã não está bem. Grant não falou muito, mas não era preciso. Ele está apavorado. Você entenderia se tivesse visto o rosto dele e se tivesse conhecido minha mãe. O que você quer dizer? Não conseguia entender o que a mãe morta de Elizabeth tinha a ver com a situação atual de Catherine ou com o medo no rosto de Grant. Minha mãe era doente mental, falou Elizabeth. Eu nem a vi durante seus últimos anos de vida. Tinha muito medo, ela não se lembrava de mim. Ou então se lembrava de alguma coisa terrível que eu fizera e me culpava por sua doença. Era terrível, mas eu não deveria tê-la deixado sozinha. Não deveria ter deixado o fardo nas costas de Catherine. O que você poderia ter feito? Perguntei. Poderia ter cuidado dela. Agora é tarde demais. Faz quase 10 anos que ela morreu. Mas ainda posso cuidar de minha irmã, mesmo que ela não queira. Já falei com Grant sobre isso e ele concorda que seja uma boa ideia. O quê? Eu estava chocada. Elizabeth e eu vínhamos provando uvas 12 horas por dia durante uma semana. Não conseguia imaginar quando ela tivera tempo de falar com Grant. Ele precisa de nós, Victoria, e Catherine também. A casa deles é quase tão grande quanto a nossa. Haverá espaço suficiente para todos nós. Balancei a cabeça lentamente, aumentando a velocidade, à medida que assimilava o que Elizabeth estava sugerindo. Meu cabelo se agitava ao redor das minhas orelhas e batia em meu nariz. Ela queria que fôssemos morar com Catherine. Queria que eu vivesse com a mulher que tinha destruído minha vida e ajudasse a cuidar dela. Não,
falei, levantando-me com um salto e me afastando dela. Você pode ir, mas eu não vou. Quando encarei Elizabeth, ela desviou o olhar e minhas palavras ficaram suspensas no ar entre nós. Parte 3, capítulo 6. Eu queria Elizabeth. Queria que ela me abraçasse como no vinhedo, que limpasse meu rosto e meus ombros suados com o mesmo toque gentil e cuidadoso com que havia lavado minhas mãos perfuradas pelos espinhos. Queria que ela me enfaixasse com gaze, me carregasse até a mesa de café da manhã e me dissesse para não subir em árvores, mas ela estava fora de alcance. E mesmo que tivesse alguma maneira de chamá-la, ela não viria. De repente vomitei na pia, tentei respirar, mas não houve tempo para isso. As contrações me atingiram como uma onda imensa e tive certeza de que iria me afogar. Peguei o telefone e disquei o número da Bloom. Renata atendeu. Por trás dos meus arquejos desesperados, percebi que ela havia compreendido. Ela bateu o telefone com força. Minutos depois, estava na sala de estar. Eu havia engatinhado de volta para o quarto azul e meus pés saíam da portinhola. Que bom que você ligou, disse Renata. Deitada de lado, puxei meus pés para dentro do quarto até ficar toda encolhida. Quando Renata tentou olhar para dentro, fechei a porta na sua cara. Ligue para sua mãe, falei. Ela tem que vir tirar esse bebê de dentro de mim. Já fiz isso, respondeu Renata, e ela estava aqui por perto, provavelmente de propósito. Ela tem um sexto sentido para essas coisas. Vai chegar a qualquer momento. Gritei e rolei de barriga para baixo, ficando de quatro. Eu não a ouvi chegar, mas de repente mamãe Ruby estava ali tirando minha roupa. Suas mãos estavam por todo o meu corpo, dentro e fora dele, mas eu não me importava. Ela tiraria o bebê. Eu estava preparada para tudo o que ela precisasse fazer. Se tivesse sacado uma faca e me cortado em duas no ato, eu não teria sequer desviado o olhar. Ela esticou o braço e levou um copo de papel com um canudo aos meus lábios. Bebi algo doce e gelado. Em seguida, ela limpou os cantos da minha boca com um pano. Por favor, pedi, por favor. Não importa o que você precise fazer, só tire essa coisa de dentro de mim. Isso é você quem vai fazer, disse ela. É a única pessoa que pode dar à luz esse bebê. O quarto azul estava em chamas. A água não deveria ser inflamável, mas lá estava eu, me afogando e pegando fogo ao mesmo tempo. Não conseguia respirar nem enxergar. Não havia ar ali dentro. Não havia saída. Por favor, repeti, minha voz falhando. Mamãe Ruby se agachou, seus olhos na altura dos meus, nossas testas se tocando. Colocou meus braços em voltas dos seus ombros e, mudando de posição, tirei os joelhos do chão e me apoiei em meus pés, como se ela pudesse me tirar daquela água fervente, mas ela não se moveu. Nós estávamos agachadas e ela estava ouvindo. O bebê está vindo, falou. Você vai trazer essa criança ao mundo. É a única que pode fazer isso. Foi nesse exato momento que entendi o que ela estava me dizendo. Comecei a chorar, meus gritos cheios de remorso. Dessa vez não havia escapatória. Eu não poderia virar as costas e ir embora sem assumir o que tinha feito. Havia somente uma saída e era dolorosa. Finalmente meu corpo se rendeu. Parei de lutar e o bebê começou a se mover de forma lenta e excruciante em direção aos braços ansiosos de mamãe Ruby.